A terceira temporada de Origem já está na sua reta final, já estamos aguardando o último episódio e até agora nenhuma explicação foi nos dada a respeito dos seus muitos mistérios. Mas a história de Pennywise, sim, a história de It, a Coisa, pode nos ajudar a entender muito dos mistérios que acontecem aqui na série From. E nesse vídeo eu vou explicar como a história de Pennywise pode nos ajudar a responder as perguntas de muitos mistérios não resolvidos da série. Fala, meus queridos nerds! Crítica Nerd na área, eu sou Damari Silva, sejam muito bem-vindos ao canal. Essa semana eu estava assistindo os filmes de It para fazer um confronto entre It e Terrific, num quadro Confronto Mortal aqui no canal. E daí eu percebi a grande semelhança que existe nas histórias de It e nas histórias de From. Eu percebi que os produtores de From, eles podem ter se inspirado na história de It para fazer toda a história de From. E aqui é onde entram muitos elementos de From que estão interligados nos elementos de It. Se você já assistiu o filme It, ou se você já leu o livro, você já está começando a me entender, a me compreender, e você já está começando a ver algumas ligações. Se você não assistiu o filme, se você não leu o livro, não se preocupe, que você também vai entender essa minha teoria, ok? Então vamos começar. Há uma característica de Pennywise que se casa muito bem com a característica dos monstros de From. Pennywise só ataca no escuro, seja de dia ou de noite. Se você estiver de dia no seu quarto, e esse seu quarto ele for muito fechado, ele for escuro, ele pode te atacar aí no seu quarto mesmo de dia. Então, ele fica nos porões, ele fica nos sótãos, ele fica em bueiros, em casas abandonadas, ele só ataca no escuro. E os monstros de From também só atacam no escuro, que é representado pela noite. De dia, eles estão nos túneis, eles estão dormindo. E à noite, eles saem atrás de suas presas, de suas vítimas. E aqui há uma semelhança aqui. Mas vamos continuar, que a listagem ainda é grande. Eu fiz a listagem de 8 exemplos para mostrar aqui para vocês. E nesses exemplos, eu já vou trazendo muitas respostas de From. Então vamos continuar. O segundo ponto que tem a ligação entre a história de It e a história de From está na hibernação de Pennywise. Pennywise, ele passa cerca de 27 a 30 anos dormindo, hibernando. E depois desse período, ele acorda e daí ele fica durante um ano e meio, no máximo 2 anos. É geralmente um ano e meio, fazendo suas vítimas, se alimentando especialmente de crianças e jovens, que é onde possuem mais medo. E aqui também, gente, tem uma ligação com From. Vocês lembram que Vito passou muitos anos sozinho em From, depois do que aconteceu com todo o seu povo, que foram destruídos pelos monstros? E ele próprio fala na série que ele ficou muitos anos sozinho para depois chegar outros povos. E como ele ficou, gente, muitos anos sozinho, sem os amuletos, porque Bode só chegou já quando ele já estava adulto, aí já estava velho. Então, como esta criança sobreviveu, que ele fala que ele ficou naquele caminhão, muito fácil dos monstros abrirem ele e pegar ele. Então, como é que ele ficou ali, vivo durante todo esse tempo, sem ser protegido por nada, por ninguém e nem por amuleto? Aqui está, assim, uma possível explicação que nesse período de tempo, depois daquele acontecimento da destruição de todas as pessoas que estavam convivendo com o Vito, desses monstros, eles terem entrado num período de inatividade. Então, eu não vou dizer se é hibernação, eu sei que o It passa um tempo dormindo. Já aqui, eu não sei se os monstros de From, eles ficam dormindo, ou se eles são destruídos e daí depois vem outros monstros. Mas aqui, assim, há uma grande ligação com essa história de It, onde por um período de tempo, que o Vito não fala, mas o Vito fala que foram muitos anos, onde ele até cresceu um pouco, que os monstros, eles ficaram inativos. Concordam comigo? O terceiro ponto que eu trago é que Pennywise, ele se alimenta do medo de suas vítimas. Quanto mais medo suas vítimas tiverem, é aí que ele acha elas gostosas. Então, ele primeiro faz com que elas tenham muito medo. E para fazer com que elas tenham muito medo, ele cria umas realidades falsas. Ele consegue ler a mente delas e faz com que elas tenham medo das coisas que ela tem medo. Por exemplo, eu tenho medo de sapo. Se ele quisesse me pegar, ele viria na minha mente, eu tenho medo de sapo, daí ele cria muito sapo em mim, e dali ele vinha e me atacava, entendeu? Então, ele se alimenta assim. E se nós observarmos em From, os monstros, eles também se alimentam assim. Você já percebeu que Boyd já teve cara a cara algumas vezes com os monstros, e os monstros não fizeram nada com ele? Qual é a explicação disso? Aqui pode haver uma explicação na história do It. Concordam comigo que o Boyd, ele não tem medo daquelas criaturas? O Boyd quer sozinho capturar as criaturas? O Boyd não tem medo. Então, o
que é que nessa terceira temporada os monstros sempre estão querendo quebrar o bode, que até o próprio bode fala, eles estão querendo me quebrar. Quando a Sarah teve agora aquela mensagem, que ela foi falar com o bode, ela fala que as criaturas estavam rindo do que estava acontecendo com a Fátima, porque elas queriam que ele soubesse daquilo, que ele sofresse. O que foi que o bode falou? Elas estão querendo me quebrar, as criaturas estão querendo me quebrar. Ou seja, tem uma ligação aqui forte. Há uma cena na segunda temporada que vocês lembram daquela garota que os monstros enfiaram uma estaca nela, deixaram ela numa árvore, e no outro dia levaram o bode para ajudar ela, no qual ela falou, eles me forçaram a ver meu namorado perdendo a vida e me trouxeram para cá. Ou seja, eles perceberam que ela provavelmente não tinha tanto medo, e eles queriam que o bode visse, e como se eles soubessem que o bode ia lá, era o bode que ia dar o golpe de misericórdia na menina. Então vamos passar agora para o quarto ponto, que também está ligada com o terceiro ponto. Para Pennywise causar medo nas suas vítimas, ele lê a mente de suas vítimas. Então ele sabe tudo que está no consciente e no subconsciente de suas vítimas, para criar um medo perfeito para ele capturar suas vítimas. E aqui tem também uma relação com From, no enredo de From. Parece que as pessoas que vivem em From, elas têm as suas mentes lidas pelas entidades de From. Nós vimos que quando a Tabitha estava cavando um buraco na casa dela, para descobrir de onde vinha a fiação da eletricidade da casa dela, e o Jim estava lá falando no rádio que ele o dia construiu, e o que aconteceu? A entidade falou que a mulher dele não era para estar cavando aquele buraco, que ela ia se dar mal. Como é que eles sabiam aquilo? E outra, na segunda temporada, voltando novamente à cena da menina que teve a estaca enfiada em sua testa, o Boyd, ele fala algo muito interessante sobre isso. O Boyd fala que um tempo atrás, quando ele ainda estava na ativa, no exército, se eu não me engano, nas forças navais, eu não lembro mais o que era, uma coisa assim militar, onde ele tinha um soldado, um amigo dele, um companheiro de trabalho, onde ele era chamado de Abraham Kelly. E ele foi atingido lá por uma bomba e ele acabou tendo que tirar a vida dele também, assim como aconteceu com essa menina. Mas o interessante que ele fala é que há uma ligação, algo estranho, ele mesmo achou estranho, que o amigo dele era Abraham Kelly. O nome da garota que ele precisou dar o golpe de misericórdia era Kelly, e o nome do namorado dela, que perdeu a vida sendo comido pelos monstros, era Abraham Kelly. Então é como se eles lessem a mente deles e criassem toda aquela história. Vocês concordam comigo? Aqui existe uma grande ligação entre eles ler a mente, aqui em Pennywise, de suas vítimas, e From também. Essas entidades ocultas que ainda não foram nos mostradas, que até então são só os monstros mostrados, que eu acredito que não são os monstros, que existe uma entidade maior, elas também lêem a mente de todos eles ali. O quinto ponto agora, ele é bastante interessante e integrante. A forma do Pennywise que nossa mente pode imaginar que seja o mais próximo é de uma aranha gigante. E em From também nós temos relação com a aranha. Já foi nos apresentado 2 cenas onde tem aranhas. Quando o Jade e o Vito, nas suas andanças na primeira temporada lá pelos túneis dos monstros, eles olhando as paredes com as lanternas, apareceu um desenho tipo de uma aranha no meio de outros desenhos. Por que tem aquele desenho ali naqueles túneis? E outra cena foi quando o Boyd e a Sarah ali no último episódio da primeira temporada, eles foram atrás de respostas para saírem dali. E o que aconteceu? Num certo momento, eles acabaram sendo presos por muitas teias de aranhas, onde eles precisaram fugir dali entrando nas árvores, onde Boyd acabou dentro de um grande poço. Vocês lembram disso? Então, aqui existem essas 2 relações com aranhas. Não foi nos mostrado mais nada relacionado à aranha, mas existem essas 2 relações. Tem aqui essa ligação também com a forma de Pennywise. Viu que tem tanta coisa relacionada de From com Pennywise? O sexto ponto está ligado com as escolhas das vítimas do Pennywise, que também tem uma ligação com a escolha das pessoas que ficam presas em Fromville. Pennywise, depois que ele acorda de sua longa hibernação, ele não fica atacando as suas vítimas aleatório. Eu tô perto daquele garoto ali, eu vou tentar fazer com que aquele garoto tenha medo para eu comer ele. Não, ele já tem as suas vítimas selecionadas, e daí agora ele vai trabalhar o medo nessas vítimas para que ele consiga capturar e comer suas vítimas. Aqui em From, nós vimos que tem essa ligação também, essa possível ligação. Nem todo mundo que passa pelaquela estrada vê uma árvore caída no meio dela. Então, nós vimos que a Tabitha saiu da cidade e que a Tabitha voltou. É como se todo mundo
mundo que foi escolhido ali, como se só sai dali depois de um período, depois que aconteça a execução do que essa entidade tanto quer. Então, existe essa ligação. O Kenny, não sei se foi na primeira ou foi na segunda temporada, eu acho que foi na segunda temporada, ele tenta entender as pessoas que chegam ali e ele não consegue entender, porque vem uma pessoa do norte, do sul, do leste, não são de pessoas muito próximas dali. Então existe, né, esse distanciamento. Porém, ele mesmo fala que todos que estão ali, por algum motivo, tiveram que entrar ali naquela cidade, que não é, ele acredita que não é todo mundo, porque são poucas pessoas. Quantas pessoas passam naquela estrada, não é? E ali existem poucas pessoas. Existem tempos, né, muitos meses que não vem ninguém. O Vitor passou meses que não vinha ninguém. Anos, na verdade, que não via ninguém. Então, o próprio Kennedy já matou um pouquinho aqui essa charada. Então, aqui existe também essa ligação aqui com o Pennywise, concordam comigo? Infelizmente, a história do It a respeito da escolha de suas vítimas não nos traz nenhuma resposta aqui sobre a escolha dessas pessoas que chegam em Fromville, porque a própria escolha das vítimas do It ainda não foram respondidas. Então, nós não temos as respostas aqui para Fromville. Mas fica aqui essa ligação também da história da escolha das pessoas de Fromville com a escolha das vítimas do It. O sétimo ponto que eu trago é a semelhança entre o It e os monstros. Gente, quando os monstros vão comer as suas vítimas, eles mostram aqueles dentões. E quando o It vai comer as suas vítimas, ele também mostra os mesmos dentes que os monstros de From mostram. Então, quando aquelas pessoas viram monstros, a sua forma ali de monstro, elas criam uma boca igualzinha à boca do It, a boca do Pennywise. Então eu peguei aqui também essa semelhança, como se eles acabaram embasando, né? Vão fazer a forma dos dentes, da boca dos monstros, igualzinho quando o Pennywise, quando ele abre o seu bocão para comer suas vítimas. Que Pennywise, na sua forma de palhaço, os dentes dele é diferente de quando ele vira monstro. Parece ser vários dentes, um grudado no outro, tudo pontiagudos, igualzinho aos dentes aqui, a dentição dos monstros quando abrem o seu bocão para comer suas vítimas em Fromville. E o oitavo ponto que eu trago é que o Pennywise, ele cria realidades falsas. E assim como nós vemos em From, onde tem muita realidade que é falsa, que não tem explicação. Como a Tata descobriu, a energia que não vem de eletricidade nenhuma. Cadê a fiação daquelas energias ali? Então, aqueles rádios, de onde vêm aquelas músicas? Onde tem, ali não tem fiação, não tem nada se conecta, aquela linha de telefone, nada se conecta ali, não tem nada, são realidades muito falsas. Outras realidades falsas são as ilusões das pessoas ali. O Boss ficar vendo uma bailarina dançando, tentando tirar a vida dele, assustando ele. Então, é muita coisa dessas realidades falsas também é criada com Pennywise. Então, aqui tem essa ligação entre From e Pennywise. E, na minha opinião, essas ilusões, essas realidades falsas, elas podem ser criadas por uma grande entidade ali de From. Assim como Pennywise é a grande entidade da história dele, existe uma entidade, que eu não estou dizendo que é Pennywise, que eu acredito que não seja, mas existe uma entidade que ela tem um poder semelhante ao Pennywise, como eu já disse. É como se a história, ao meu ver, ela tem uma base tirada na história de Pennywise. E ela está criando aquela realidade ali, toda aquela iluminação, aquelas casas, para que as pessoas se abriguem lá. E aquelas ilusões que as pessoas ficam tendo, como o Boyd, como o Eugene, como o Jade, são criados também por essa entidade. Eu acredito que muita coisa que acontece ali, aquelas ilusões, é só para atrapalhar, mas eu acredito que também tem coisas ali que é para o bem. Como, por exemplo, aquele ato da Sarah, que tirou a vida do amigo do Jade, e que era para tirar também a vida do menino Ethan. Então, eu acredito que aquela entidade que falou com a Sarah já é outra entidade, que não é a mesma entidade que assombra eles ali. Mas eu vou falar sobre a Sarah em outro vídeo, porque a Sarah não, a Sarah, né? Fica até mais bonito. Eu vou falar disso, da Sarah, em outro vídeo, para não ficar muito longo esse daqui. E essa base, que eu acho que essa entidade que conversou com a Sarah é do bem, também já é baseada na história do Pennywise. Então, vocês vão saber disso no meu próximo vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve para você ver essa explicação. Então, se inscreve para você não perder esse meu próximo vídeo, tá? E também, aí existe uma ligação com os monstros. Eu vou fazer também outro vídeo onde eu vou explicar um pouco
pouco mais aprofundado agora sobre a origem dos monstros. Eu vou deixar aqui, ó, esse vídeo quando eu já falo um pouco da origem dos monstros, só que agora, no outro vídeo, depois que eu fiz essa ligação de Pennywise com a Fromville, eu vi que essa minha teoria aqui, ela pode estar muito certa e que agora ela vai ser muito reforçada e mais explicada. Então, se vocês quiserem ver essa daqui, vejam, porque também eu vou trazer outro vídeo explicando tudo por que esses monstros existem. E eu acredito, no momento, aqui precocemente dessa minha teoria, que a entidade de From, há uma entidade grande ali de From, que ela se alimenta do medo. À distância mesmo, ela está ali se alimentando do medo, do pavor dos seus moradores, dos moradores de Fromville. Enquanto os monstros consomem suas carnes, né? Nós sabemos que os monstros andam de noite, mas que na maioria das vezes eles não comem ninguém. Mas eles estão lá, passam a noite todinha lá na janela e na porta, toco, toco, toco. Oi, meu bem, você pode me dar um copo com água? Eu tô morrendo de sede. Vem cá fora pra gente conversar. A noite está tão linda. Eles passam ali amedrontando, criando medo. E talvez aquele medo criado quando eles estão ali falando, quando eles estão batendo, quando eles estão andando sobre os tetos, faz com que esse medo alimente a entidade maior, a entidade mais, com a patente maior lá em Fromville. E já no Pennywise, ele próprio consome sua carne. E já que pode ter dividido, né, a entidade dos monstros. Um come a carne e o outro se alimenta do medo. Então, existem algumas explicações aqui e existem algumas explicações mais que eu já disse que eu vou falar em outros vídeos para não ficar tão longe aqui. Esse vídeo aqui só foi para mostrar que existe uma grande ligação na história de Pennywise com a história de um enredo de From. Algumas coisinhas aqui eu já vim explicando e agora eu vou fazer vários vídeos explicando de vários assuntos, de várias coisas importantes que nós gostamos de entender, né? Que nós queríamos que os produtores já nos tivessem explicado em outros vídeos, tá bom? Eu vou trazer vídeos assim, cada vídeo falando de uma coisa, que aí fica melhor, eu falo mais, sabe? Eu me solto mais, sem medo de ficar muito longo. Então, se você gostou desse vídeo, já senta o seu dedão aí nesse like pra eu saber que você gostou e pra me motivar a continuar trazendo mais vídeos aqui no canal. E também, se você não gostou, deixa nos comentários pra eu saber que você não gostou, os motivos que você não gostou. Ah, você falou demais. Ah, porque eu não gostei disso, porque eu não gostei daquilo. Isso também é importante pra mim, porque a crítica construtiva é muito bem-vinda pra mim quando você dá o seu depoimento aí porque você não gostou. E você aguarda o meu outro vídeo pra ver a minha melhora, tá bom? Então é muito importante pra mim. Fui!